Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Gramacho e hoje inicia-se aqui no canal uma série de vídeos a respeito de eletrocardiograma aplicado à emergência. E para que a gente possa compreender esse assunto que é tão vasto, eu trouxe aqui no nosso primeiro vídeo os pontos principais da anatomia e a fisiologia cardíaca que nós precisamos entender muito bem para que a gente possa compreender o funcionamento de um eletrocardiograma normal e, por fim, para que a gente possa entender as principais alterações que a gente pode encontrar no âmbito da emergência. Então, como eu disse, eu trouxe aqui os pontos principais. Nós não vamos nos aprofundar demais na anatomia e fisiologia cardíaca. Então, basicamente, nós precisamos entender que o coração é composto por 4 cavidades. Superiormente, nós temos 2 átrios e inferiormente, nós temos 2 ventrículos. Então, vamos acompanhar aqui o caminho do sangue por esse coração. O sangue vai entrar aqui no coração através da veia cava superior e da veia cava inferior. O sangue vai desembocar aqui no átrio direito. E aí, entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos uma válvula, chamada de válvula tricúspide. Então, olha só o que vai acontecer. Esse sangue vai cair aqui no átrio direito e o átrio vai se contrair. Esse sangue só consegue passar para o ventrículo direito porque aqui existe a válvula tricúspide, que irá se abrir no momento em que o átrio contrai. A partir do momento em que esse sangue agora está no ventrículo direito, esse ventrículo direito vai se contrair e mandar o sangue lá para a artéria pulmonar. E aí a válvula tricúspide vai se fechar, justamente para que esse sangue não retorne aqui para o átrio. Então, o sangue ele tem um sentido unidirecional, ele não pode voltar. A partir do momento em que esse sangue volta, a gente já tem algumas patologias, algumas doenças valvares. Então, essa válvula não pode permitir o refluxo desse sangue. Então, o sangue vai desembocar aqui no ventrículo direito e vai ir em direção à artéria pulmonar, em direção aos pulmões. Lá nos pulmões vai ocorrer as trocas gasosas, então se aqui a gente tem um sangue rico em CO2, a partir do momento em que esse sangue vai lá para os pulmões, esse sangue vai retornar rico em oxigênio através da veia pulmonar e vai desembocar aqui no átrio esquerdo. Da mesma forma, de maneira muito semelhante ao que acontece lá no átrio e no ventrículo direito, aqui nós também temos uma válvula, que agora se chama válvula bicúspide ou mitral, que irá se abrir a partir do momento em que o átrio se contrai e vai desembocar aqui no ventrículo esquerdo. Quando o ventrículo esquerdo contrai, essa válvula vai se fechar e esse sangue vai ir em direção à artéria aorta, distribuindo sangue oxigenado para todos os tecidos do corpo. Então, se a gente observar o ventrículo esquerdo, a gente pode perceber que a parede aqui do ventrículo esquerdo ela é bem menos espessa, ao passo que a parede do ventrículo esquerdo ela é bem mais espessa, justamente porque o sangue contido no ventrículo direito precisa ir somente em direção aos pulmões, e o sangue contido no ventrículo esquerdo precisa distribuir sangue para todo o corpo. Então é lógico pensar que o músculo miocárdico precisa ser bem mais hipertrofiado no ventrículo esquerdo do que no ventrículo direito. Outro ponto que a gente precisa compreender muito bem são as camadas que a gente tem no coração. Então, a camada mais interna é o chamado endocárdio. Aqui no meio nós temos o miocárdio, que é o próprio músculo cardíaco. Posteriormente, nós temos o pericárdio visceral, que é mais interno. E posteriormente ao pericárdio visceral, nós temos o chamado saco pericárdico, em que aqui nós temos um líquido que facilita a contratilidade cardíaca. Posteriormente, nós temos o pericárdio parietal, que é mais posterior, mais externo, e por fim, uma camada fibrosa. A gente precisa compreender muito bem essas camadas do coração, porque em situações de trauma, por exemplo, de um acidente automobilístico, em que o indivíduo bate o tórax em algum local do carro, a gente pode ter, por exemplo, uma hemorragia em que se acumula sangue aqui nesse saco pericárdico, gerando o chamado tamponamento cardíaco, e o paciente pode apresentar um ritmo alterado de atividade elétrica sem pulso, o famoso AESP.
Então, o coração gera estímulos elétricos, porém, pelo fato de ter sangue aqui nesse saco pericárdio, o coração não consegue exercer a sua função de contratilidade adequada. E aí, esse ritmo de AESP é inclusive considerado um ritmo de parada cardiorrespiratória. Bom, quando a gente analisa a localização exata do coração, a gente observa que ele está exatamente atrás do externo. Então, superiormente nós temos aqui o manúbrio, aqui nós temos o corpo do externo e por fim aqui esse finalzinho é o chamado processo xifoide. Então o coração está localizado exatamente atrás do corpo do externo. 1/3 do lado direito e 2/3 do lado esquerdo. Aqui nessa vista superior nós conseguimos observar a localização do coração, que está exatamente em uma região chamada de mediastino, que pode ser observada aqui em roxo. Ó. Toda essa região em roxo é o chamado mediastino, então o coração está inteiramente localizado no mediastino, que tem os seus limites. Né? Então o mediastino tem o seu limite superior, que é o arco da primeira costela, ele tem o seu limite anterior, que é o próprio externo, ele tem um limite inferior, que é o músculo diafragma, e ele tem um limite posterior, que é a própria coluna vertebral. Bom, agora a gente já pode falar um pouquinho da fisiologia cardíaca, como que esse coração funciona. Então, por todo o nosso corpo, nós temos as chamadas junções comunicantes. As junções comunicantes permitem que substâncias contidas no meio intracelular de uma célula migrem para outra célula. No músculo cardíaco em específico, nós temos um tipo de junção comunicante chamado de conexina. Ela é especializada na passagem de íons e estímulos elétricos e ela é essencialmente importante para a contratilidade do coração. Aqui, nessa imagem, nós conseguimos ver um exemplo aqui de junções comunicantes. Então, ali na altura do átrio direito, a gente tem o chamado nó sinoatrial. Esse nó sinoatrial nada mais é do que um aglomerado de células especializadas em gerar o próprio estímulo elétrico. Então esse estímulo elétrico ele vai percorrer ali pelo átrio direito por todos esses cardiomiócitos. E através dessas junções comunicantes do tipo conexina, que são repletas aqui no músculo cardíaco, é que essa passagem de estímulos elétricos vão percorrer de uma célula para outra de maneira muito rápida. Tão rápida que o átrio vai se contrair como se fosse uma célula só. Então aqui a gente tem um chamado sincício. O coração tem uma contratilidade sincicial. Então o coração contrai como se fosse apenas uma célula. E nós não temos uma conexão, né? Nós não temos junções comunicantes atriais e ventriculares, porque se nós tivéssemos, o coração ia contrair de uma vez só. E a gente sabe que primeiro ocorre a contração atrial e depois a contração ventricular. Aqui nós conseguimos ver o famoso sistema de condução cardíaca. Então aqui, como eu falei para vocês, na altura ali do átrio direito, nós temos o nó sinoatrial. É aqui que é o famoso marca-passo cardíaco fisiológico, né? Aqui que o estímulo elétrico é gerado. Esse estímulo elétrico ele tem uma direção já pré-estabelecida. Então ele vai percorrer aqui pelas fibras de condução atriais e vai percorrer primeiro por todas as células aqui atriais. A partir do momento em que esse estímulo elétrico chega no nó atrioventricular, a gente tem a contração atrial. Esse nó atrioventricular vai servir justamente para que a gente tenha uma pausa fisiológica, justamente para que o átrio não contraia ao mesmo tempo que o ventrículo. Então a gente tem aqui essa pausa fisiológica, o átrio se contrai e a partir daí o estímulo elétrico percorre aqui pelos chamados feixes de His, que estão localizados exatamente aqui numa região chamada de septo interventricular, justamente porque ela está entre os dois ventrículos. Esse estímulo elétrico vai percorrer posteriormente as chamadas fibras de Purkinje, então tem um ramo esquerdo e um ramo direito, e a partir daí a gente tem a contração ventricular. E isso ocorre a cada batimento cardíaco. Então, a gente acabou de estabelecer as chamadas propriedades cardíacas, que são 4.
automaticidade, ou seja, é a capacidade do coração de provocar estímulos elétricos espontaneamente através do nó sinoatrial, que a gente já falou. Excitabilidade, que é a capacidade do coração de iniciar o potencial de ação em resposta a um estímulo adequado. Então a gente sabe que o coração gera o próprio estímulo, mas ele também pode sofrer estímulos externos do sistema nervoso, por exemplo. Em situações de luta ou fuga, os nossos batimentos cardíacos podem aumentar em resposta a um estímulo externo. Condutibilidade é a capacidade do coração de produzir e transmitir o estímulo recebido às células vizinhas, justamente pelas junções comunicantes que a gente já abordou aqui nesse vídeo. E por último, contratilidade, que é a capacidade do coração de responder ao estímulo elétrico com uma atividade mecânica. Então o coração só contrai porque existe estímulo elétrico. Bom, agradeço a você que assistiu esse vídeo até aqui, espero ter sanado todas as dúvidas e caso ainda exista alguma, você pode colocar aí nos comentários que eu estarei à disposição. Até o próximo vídeo.